Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 864 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando para saber o que acontece depois do milênio. E nós investimos aí 2 estudos, 2 dias do Bíblia para Iniciantes nesse tema que fala sobre o milênio. E é um tema muito importante, apesar de serem apenas 6 versículos em toda a Bíblia que fala diretamente, claramente sobre o milênio, como será o milênio. Mas é de extrema importância nós entendermos que este milênio ele vai acontecer em breve e ele vai ser um período de extremo privilégio para quem estiver reinando com Jesus. Aqui, só para a gente fazer um link aqui com o estudo passado, no versículo 6 diz, do capítulo 20 de Apocalipse, diz assim: felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição. Ou seja, essas que estarão reinando com Jesus durante 1000 anos, aqui na terra. Continuando, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Amém? Então, no áudio passado eu deixei uma reflexão aí sobre esse tema. Se você não teve acesso a ele, vai o dia 863. Eu creio que é uma reflexão muito importante para todos nós que fazemos parte da igreja. Amém? Vamos continuando aqui no versículo 7 para saber o que vai acontecer depois desses 1000 anos, depois deste milênio de reinado de Jesus. Então no versículo 7 do mesmo capítulo 20 diz assim: depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Olha que interessante a gente perceber que durante os 1000 anos vai ter o povo de Deus que reinará com Jesus, estará protegido na grande cidade, tá? E vai ter o outro povo que ficou do lado de fora. São aqueles que não morreram na grande tribulação, mas eles ficaram do lado de fora da cidade, ou seja, eles colocaram a marca da besta, ou seja, por isso não tiveram acesso ao reinado de Jesus na cidade, na Nova Jerusalém, e eles ficaram do lado de fora, vivendo as suas vidas, né? Tocando a vida normalmente, tendo filhos e etc., durante 1000 anos, tá? E talvez até crescendo em número, não sei, não diz isso aqui, mas eu imagino que é possível que isso aconteça, né? Então, e durante 1000 anos, o que acontece? Muitas coisas são esquecidas, né? Então, aquilo que eles viram com seus próprios olhos, né? O poder de Deus, a justiça de Deus operando, as 7 pragas, né? Os 7 selos sendo abertos, as 7 taças da ira de Deus sendo jogadas na terra, né? Tudo isso antes do milênio. Eles vão ter acesso a isso, né? As 2 testemunhas que ficaram mortas durante 3 dias e meio, né? Expostas lá, e depois Deus fez elas reviverem. Tantas coisas, tantas maravilhas que Deus fez ali, e eles viram isso tudo. Então, durante esse milênio, muito provavelmente, isso vai sendo perdido, né? Essa memória vai sendo perdida. Talvez, eu não sei como vai estar em relação à tecnologia fora da grande Jerusalém, como que vai estar acontecendo isso, inteligência artificial, não sei, enfim.
Mas o que dá para se entender é que, por esse versículo, né, olha, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Então ele vai enganar essa galera. Ele tinha sido preso por 1000 anos, né? Diz que olha só, o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Tá? Então Satanás ele não poderia mais enganar as nações durante os 1000 anos. Só que depois desses 1000 anos ele é solto, como diz aqui, e vai sair para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará, olha aí, ele vai enganar. Olha como que o povo está suscetível. Sem a presença de Deus, as pessoas elas ficam desprotegidas, elas ficam cegas, elas ficam influenciáveis. Então, Satanás, com olhos de cristal lá, né, como era Lúcifer, como descreve a Bíblia, ele vai lá com toda a esperteza dele e vai enganar novamente todas as nações do mundo. E juntará essas nações e juntará todas essas pessoas para a batalha. E diz aqui que eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Por isso que eu vejo que talvez a população ela vai sim crescer, né? Porque lembra que com tanta coisa que aconteceu, né, da justiça, da ira de Deus, vai diminuir muito a população, né? Primeiro vai destruir 1/4 das pessoas, depois 1/3 desses 1/4 restantes. Só aí fazendo um cálculo, 1/4, vamos supor, 1/4 de 100 seria 25, 1/3 de 25 seria ali 8, então vai sobrar praticamente 8% da população do lado de fora da cidade. E diz aqui que eles serão tantos como os grãos de areia da praia, então imagino que eles devem realmente multiplicar, né, com os filhos que vierem e crescerem em números, né? Versículo 9. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus. Olha aí, eram tantos que conseguiram se espalhar pelo mundo e cercar o acampamento e a cidade que ele ama. Sendo que a descrição dessa cidade, que está lá no capítulo 21, chega a ser 1.200 quilômetros de largura por 1.200 quilômetros de comprimento. Então é algo grande. Para cercar essa cidade tem que ter muita gente, né? Então eles cercaram, se espalharam pelo mundo, cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas, olha o que aconteceu, mas um fogo desceu do céu e o destruiu. Simples assim. Como se fosse assim, muito fácil, né? Um fogo desceu do céu e os destruiu. Destruiu e matou todo mundo. Aí, o que acontece? Todo mundo está morto. E só sobrou a galera que estava dentro da cidade, reinando com Jesus, né? Aí é que vai ter depois a segunda ressurreição de todo mundo para ser julgado. Mas olha o que acontece depois que todo mundo foi morto, né? As pessoas foram mortas. Versículo 10. Aí o diabo, Satanás, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados, né? O monstro fala do anticristo. E o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo o sempre, de dia e de noite. Então você vê que nenhuma pessoa foi ainda lançada no lago de fogo e enxofre. Quem foi lançado no lago de fogo e enxofre? O monstro, o anticristo, né? O falso profeta e o diabo, né? Como se fosse aí o monstro, o anticristo imitando Jesus, o falso profeta como se fosse o Espírito Santo e o diabo como se fosse Deus Pai, né? Então essa trindade aí do mal vai ser lançada, né? O diabo já vai, as duas outras, né? O monstro e o falso profeta já estavam lá e o diabo vai ser lançado para ser atormentado para todo o sempre. Mas não tem ninguém ainda que foi lançado lá. A gente vai ver que as pessoas que serão lançadas lá, a gente vai entender aqui no próximo dia de estudo,
no julgamento final. Porque depois do milênio, depois que essa guerra acontecer, depois que o diabo for jogado no lago de fogo e enxofre para se juntar com o monstro e o falso profeta, depois disso vai vir o quê? O trono branco, o julgamento final. Aí sim, todos os mortos restantes serão ressuscitados, né? E, bom, a gente vai falar sobre isso no próximo estudo. Mas é importante a gente saber aqui que o diabo, ele é derrotado facilmente, gente. Facilmente. Na verdade, ele só não foi derrotado e jogado no lago de fogo e enxofre até agora porque ele ainda cumpre um papel importante para Deus, tá? Para que através dele Deus possa, na verdade, separar o joio do trigo. O joio do trigo. Então o joio é quem realmente usou o livre-arbítrio para fazer o mal ou para se deixar ser enganado pela ganância, pela concupiscência dos olhos, pela inveja, por tudo aquilo que a gente já sabe que não vem de Deus. E o trigo, aqueles que se sujeitaram a Deus, aqueles que valorizaram a vinda de Jesus, a morte de Jesus naquela cruz, aqueles que se entregaram a Deus, uma vida de fazer o bem, uma vida de oração, de santidade, uma vida de valorizar o casamento, a família, a vida, independente, né? De opiniões, né? Você vê hoje, onde a gente está num momento onde as divergências estão cada vez maiores, os extremos estão cada vez mais afastados, e você vê a parte do mal aí num discurso de ódio muito grande, onde nós que estamos do outro lado, da parte do bem, temos que orar por essas pessoas e não condená-las e não julgá-las, né? Porque nós também um dia estivemos num mundo de engano, num mundo, né, de coisas erradas. Então todos nós podemos um dia vir a conhecer Jesus, conhecer a verdade que liberta. Amém? Então esse é o nosso papel. Nós como cristãos precisamos estar em oração por essas pessoas enquanto há tempo. Porque lembra, quando Jesus voltar, né, aí já vai estar tudo definido. É só questão de tempo, é só questão de 1000 anos, é só questão de julgamento do trono branco, mas o que foi feito, e o que não foi feito, não foi feito. Então, temos pouco tempo para levar a mensagem de Deus, para sermos luz, para sermos sal, aonde ainda nós podemos ser, né, nas nossas famílias, nos nossos amigos e aonde Deus quiser nos levar, nos enviar. Amém? Vamos orar. Pai, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça, que é uma chance a mais. A graça de poder mudar a nossa vida, de poder nos entregarmos a Ti, de podermos ter uma chance a mais de aceitarmos a Ti, Senhor Jesus, como aquele ladrão na cruz com o Senhor. Um dos dois caluniou o Senhor, um dos dois cuspiu no Senhor, rejeitou, mas o outro usou o livre-arbítrio para se arrepender, para pedir perdão a Ti. E o Senhor falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós sabemos que esse hoje é algo, não é o hoje, um dia, no mesmo dia, né? Mas sabemos que o tempo, a eternidade para o Senhor é algo que nem conseguimos entender, mas que nós possamos aproveitar essa oportunidade, levar essa oportunidade para outras pessoas que podem aceitar a Ti como Senhor e Salvador e ter as suas vidas completamente transformadas. Muito obrigado, Pai, por tanto amor e pelo Teu poder e pelo Seu juízo que é fiel, que é verdadeiro, Seu julgamento que é preciso, que é perfeito. Nós Te agradecemos, Te louvamos e Te adoramos. Te recebemos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, amigos. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto com o trono branco, o julgamento final
e terminando aqui o capítulo 20 de Apocalipse. Amém? Beijo no coração.